entrevistada de hoje é formada em jornalismo pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ela decidiu ser jornalista porque sempre gostou de ler, escrever, contar histórias que tentam retratar a realidade. Nosso bate-papo é com a jornalista Michele Rossi, repórter da editoria de cidades do jornal impresso Correio do Estado. Fique com a gente, o Bastidores da Mídia começa agora. Então vamos conhecer um pouco da nossa entrevistada. Michele, você nasceu em Araçatuba, né, no interior de São Paulo. Como é que foi que você veio parar em Campo Grande? Então, eu queria fazer faculdade de jornalismo. E na época a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul oferecia o curso de jornalismo. E como Campo Grande está próximo a Araçatuba, eu decidi prestar o vestibular aqui, vim para cá, prestei vestibular, passei na faculdade e desde então moro em Campo Grande. Fiz toda a faculdade, depois ingressei na carreira profissional por aqui mesmo. Não voltou mais para Araçatuba? Gostou tanto daqui que ficou? Sim, não voltei pouquíssimas vezes para Araçatuba, para falar bem a verdade, depois que eu vim para cá. Gostei muito daqui. E qual foi seu primeiro emprego profissional? Então, na época que eu fiz a faculdade, de 98 a 2002, a gente não podia fazer estágio, era proibido o estágio. Então, só fui trabalhar quando eu me formei, e no ano que eu me formei, eu entreguei currículo em todas as redações aqui de Campo Grande. E quem me chamou foi o Diário do Pantanal. Eles tinham uma vaga em cultura, e foi para lá que eu fui. Fiquei um ano na editoria de cultura do Diário do Pantanal, e aí ingressei e não parei mais. Você também participou da implantação do jornal O Estado de Mato Grosso do Sul. Como é que foi? Então, depois do Diário do Pantanal, eu fui convidada para fazer cultura também no Estado. Foi em 2003 que nasceu o jornal O Estado. Então, eu só fiz uma ponte, saí do Diário do Pantanal e fui para o Estado. A gente, inclusive, conversou algumas coisas sobre projeto gráfico, linha editorial. Só que eu fiquei muito pouco tempo no Estado. Fiquei 6 meses, né, do início, do nascimento do jornal, e por mais 6 meses. Aí, depois, eu tive que viajar, fui fazer um curso fora do Brasil. Fiquei 6 meses fora do Brasil. Isso, você morou fora, né, do Brasil. Como é que foi essa experiência? Então, muito legal, acho que todo mundo tem que passar por isso. Morei nos Estados Unidos, fiz um curso de inglês lá, bastante interessante. E fiquei numa cidade que, assim, para quem está fazendo cultura, é o top de linha, que é New Orleans, que é no sul dos Estados Unidos. Então, lá eu conheci mais de música, mais sobre gastronomia, artes. Então, assim, eu vivi muito intensamente todo esse processo e além de também colocar em prática o meu inglês, né? Porque a gente acha que a gente sabe falar uma língua estrangeira, mas quando a gente sai para fora do Brasil, vai para outro país, a gente não consegue falar, né? Então, assim, foi um tempo legal para eu adquirir essa experiência e que me ajuda até hoje, quando eu tenho que fazer alguma entrevista com alguém, falo inglês, por conta dessa experiência, mais até do que pelo que eu estudei aqui no Brasil. Que bacana, você já falou um pouquinho aí, né? Mas quais as atividades que você realizava, que locais você frequentava em New Orleans? Então, fazia o curso de inglês, fiz durante esses 6 meses, e eu gostava, assim, até tem depois eu vou mostrar para vocês, tem um trechinho sobre a minha estada lá em New Orleans, numa revista chamada Brasileiros, que é uma revista editada pelo Ricardo Couto. E, assim, eu escrevi uma matéria sobre o blues aqui em Mato Grosso do Sul, e aí a gente colocou um pouquinho sobre essa trajetória minha lá. Lá você tem a possibilidade de assistir shows em casas bastante pequenas, com 20, 15 pessoas e bandas de primeira qualidade,
Ou então você pode ir a festivais com multidões, milhares e milhares de pessoas e também assistir bandas de primeira qualidade. Então, assim, você tem essa opção, você quer um lugar mais reservado, mas você não vai deixar de ouvir uma boa música, né? E são várias bandas e não é só a cidade do jazz e do blues, como muitas pessoas conhecem, né, New Orleans. É a cidade da música, música de todos os gêneros. Lá pulsa a música, né? Então, assim, foi o berço do jazz, mas a música pulsa lá de todos os gêneros. Uma experiência bastante enriquecedora. Que me ajuda até hoje a identificar, contextualizar algumas coisas, nascimentos de movimentos culturais, artísticos, eu consigo contextualizar um pouquinho. Bom, esse foi um período curto, né? Quando foi que você voltou para Mato Grosso do Sul? Então, eu fiquei lá, mas eu sempre tive vontade de trabalhar no Brasil. Eu sabia que a minha estada lá era só uma estada passageira. Eu voltei para Campo Grande, não voltei para Araçatuba, a cidade onde está minha família. Eu decidi voltar para cá e ficar aqui, trabalhar aqui. Eu voltei em 2005, no início de 2005, e da mesma forma como eu fiz depois que eu me formei, distribuí currículo para todo mundo. E quem me chamou dessa vez era o jornal que eu mais queria trabalhar, mas o que eu menos esperava que eu fosse trabalhar, foi o Correio do Estado. Foi assim, então, seu processo de admissão no Correio do Estado? Foi assim, meio por acaso? Distribuí o currículo, bati na porta de todo mundo, e eles me chamaram, e eles tinham uma vaga para a editoria de cultura, exatamente. Então, assim, esse processo de editoria de cultura foi coincidência, eu busquei um pouquinho, mas também uma série de coincidências. E aí ingressei na editoria de cultura, fiquei na editoria de cultura por uns 7 anos. Eu estou há 9 anos no Correio do Estado. Nesses 2 últimos anos, eu passei para cidades e polícia. Que é totalmente diferente, né? É um universo cotidiano. Totalmente diferente, mas você sabe que me ajuda bastante ter essa bagagem assim da cultura? Porque a gente consegue identificar algumas coisas, contextualizar algumas coisas que eu acho muito importante no jornalismo, o contexto da notícia, com essa bagagem de cultura. Então, você consegue associar alguns movimentos, algumas descrições que são feitas no mundo da arte, você consegue colocar isso para o cotidiano também das cidades e até da polícia. Na cultura, a gente faz muitas matérias sobre comportamento. Então, nas cidades e na polícia, você tem a oportunidade de retratar aquela ação e também relembrar um pouquinho das matérias de comportamento que você fez, né? É sobre doenças ou sobre desvios comportamentais. Você está colocando ali para fora aquilo que você aprendeu na cultura, mas você está retratando o dia a dia. O que você fez agora antes de vir para cá? Antes de vir para cá, eu estou preparando uma matéria especial sobre a reserva Cadiuel, que foi reocupada pelos índios Cadiuel. Então, a gente está falando um pouquinho, assim, uma matéria de contexto mesmo. A gente cobriu o factual e aí a gente está colocando agora como que é essa disputa, o que aconteceu, o que falam os fazendeiros, o que falam os índios, que falam as pessoas que cuidam dos índios. Então, a gente está contextualizando um pouquinho para o leitor entender o que está acontecendo nessa reserva. Que bacana. Michele, você também foi a primeira classificada na primeira turma do mestrado da UFMS, né? O que essa conquista representa para você? Foi bastante interessante isso. Eu sempre quis fazer mestrado, só que a gente não tinha oportunidade de fazer mestrado aqui em Mato Grosso do Sul. Teria que sair daqui para fazer o mestrado, para depois voltar, né? Enfim. Então, a gente teve a abertura da turma de comunicação no ano passado. E quando eu vi o edital, eu falei, eu vou entrar na primeira turma com certeza. Então, estudei bastante, me dediquei e estou bastante feliz de fazer o mestrado e já quero engatar aí depois na academia, com o doutorado. Enfim, é um universo bastante interessante. Para quem está no jornalismo diário, na prática do dia a dia é uma coisa, para
para quem está estudando comunicação é outra coisa. Então, assim, é diferente a linguagem, o ritmo também é um pouquinho diferente, você tem que ler mais, tem que escutar mais, né? Então, é legal esse treino também. Que bacana. E você juntou os dois, né? Por que você escolheu as causas indígenas para estudar mais a fundo no seu mestrado? Então, essa pauta, assim, não fui nem eu que pedi essa pauta, me mandaram para fazer essa pauta dos Cadiuel. Mas eu sempre tive, assim, uma admiração pelas culturas indígenas. E, ao mesmo tempo, eu percebia na imprensa um pouquinho de reprodução do senso comum sobre as culturas indígenas. Então, o meu trabalho é tentar entender, eu não sei nada, não tem nenhum diagnóstico, só tenho algumas hipóteses, mas o meu trabalho é tentar entender como é que se dá a construção da notícia sobre indígenas aqui no estado. Então, meu foco é em Dourados, com os índios urbanos, convivendo com a população e os conflitos que existem lá. Então, o foco é na imprensa escrita de Dourados. Então, eu quero tentar entender como é que se dá esse processo de construção de notícia. Não, por enquanto a gente só está nas leituras, aula, créditos, e aí no segundo semestre estou indo para lá. Bom, e uma pauta que você também aborda sempre que possível é a defesa da causa animal, né? Isso é uma coisa assim que eu sempre tive comigo, é uma coisa pessoal minha, desde criança, sempre gostei, sempre cuidava, alertava o vizinho, olha, o cachorrinho está bem, o gatinho está bem, sempre tive essa preocupação comigo. E quando eu me tornei jornalista, um dos meus maiores orgulhos em toda a minha carreira, assim, e eu posso falar isso com bastante firmeza, é uma criação de uma página de bichos no jornal Correio do Estado em 2006. E a gente criou essa página no Caderno B, e até hoje essa página existe, é uma página bastante lida. A gente coloca matérias lá, hoje eu não faço mais, né, porque eu saí da editoria de cultura. Mas a equipe toca essa página com bastante competência, então eles fazem matérias alertando as pessoas que animais não são brinquedos, né? Você tem que respeitar aquilo, você tem que ter posse responsável, existem leis sobre isso. E aí a gente também tem uma sessão, essa sessão sim eu continuo contribuindo, que é uma sessão de doação de animais. Então, pessoas que recolhem animais das ruas, ou então pessoas que por acaso não querem mais aquele animal, a gente coloca uma sessão de doação, chamada sessão animal, e aí a gente promove lá a doação de animais, de gatos e cães, principalmente isso. Ligado a isso também, você está sempre procurando ajudar ONGs. Sempre. O pessoal liga muito para mim por conta dessa sessão, que a gente consegue. É impressionante, quando a gente coloca a fotinha do animal no jornal, são inúmeras ligações. Você consegue doar o animal para uma pessoa bastante, como que eu posso dizer, uma pessoa que você sabe que vai cuidar daquele bicho, né? Porque você consegue fazer uma seleção, que você recebe 20 ligações por conta de um animal. E muito se fala da internet, né? Do Facebook hoje, redes sociais, mas quando você coloca a mesma foto numa rede social, você não tem a mesma repercussão do que você colocar ali a foto estampada no jornal. Que interessante. Então, assim, o jornal ainda continua sendo um filtro, vamos assim dizer, né? Das coisas que saem na internet. Parece que quando sai ali é porque é sério mesmo, porque você quer doar mesmo, você está precisando doar, tem alguma relação com uma seriedade maior, né? E, Michele, nessa sua trajetória, né, você já teve a oportunidade, tanto por causa dos índios, por causa dos animais, das editorias que você já trabalhou e atua, você já teve a oportunidade de conversar com muita gente importante, né? Doutores, cientistas, enfim. Bastante. Inclusive, na questão dos animais, né, eu fiz várias matérias sobre leishmaniose, e a vacina contra a leishmaniose, ela foi criada no Brasil. E eu conversei com a equipe responsável pela criação dessa vacina, que é uma equipe lá da Universidade do Rio de Janeiro. Então, são pessoas e ela é usada também, inclusive, em algumas ocasiões para o tratamento.
conversei com pessoas que fazem o tratamento contra a leishmaniose em animais e fiz várias matérias sobre isso. Então, assim, o jornalismo é bastante interessante, você sabe disso, todo dia você está em contato com pessoas diferentes, áreas diferentes, e você pode interagir. E quando você tem afinidade ainda com essa área, melhor ainda, porque você conhece, você já leu, a interatividade fica bastante produtiva. Uhum. E tem alguma experiência do jornalismo que você queira repartir com todos nós, ligada aos indígenas, aos animais, ao seu dia a dia, enfim? Eu tenho bastante zelo por essa questão da leishmaniose, porque não é uma pauta, embora a gente tenha bastante casos aqui em Mato Grosso do Sul de leishmaniose em animais e de leishmaniose em humanos, inclusive uma última matéria que eu fiz no Correio do Estado, a gente colocou uma notícia bastante alarmante, dizendo que a leishmaniose mata 8 vezes mais do que a dengue. Então, a gente escuta muitos falar sobre dengue. Leishmaniose, a gente teve um período de repercussão, né? Mas agora parece que a coisa está um pouco mais estabilizada e, na verdade, não está. Né? É uma doença bastante grave, fatal, em grande parte dos casos, para os humanos. E essa política, pelo que eu venho apurando, essa política de eutanásia de animais não é uma política eficiente de controle da doença. Basta a gente ver os números de casos de doenças em humanos, de leishmaniose visceral em humanos, e o número de mortes. É uma linha que só vem ascendendo, conforme reportagem que a gente divulgou há cerca de um mês no Jornal Correio do Estado. Então, é bastante preocupante, eu acho que deve existir uma discussão em cima disso. É uma preocupação minha, enquanto jornalista, de rever algumas estratégias e diante disso, tentar mudar esse quadro, né? Matar cachorro não está dando certo, vamos tentar ver o que pode dar certo. Porque o cidadão ele fica com essa consciência de que entregando o seu animal, ele vai estar eliminando o problema, mas o problema é o mosquito que está lá, que pode contaminar outras pessoas, que pode contaminar outros animais, então é um problema. Um outro dado, você falou de doutores, de especialistas no assunto, é uma professora doutora aqui de Mato Grosso do Sul, que fez uma pesquisa, então as pessoas, elas não estão mais desenvolvendo doença, a leishmaniose visceral. Então, assim, de cada 6 pessoas, uma só desenvolve. Só que o problema é que essa uma pessoa cai nesse risco de fatalidade da doença. E as outras já estão adquirindo imunidade, mas ninguém sabe se elas estão passando a doença ou não. Então, né, porque o mosquito ele pode picar o humano e também pode transmitir a doença. Então, esse ciclo de transmissão, eu acho que a gente deve falar mais sobre isso. Tá um pouco mascarado ainda, eu acho que a mídia deve se preocupar. São tantas coisas, né? É dengue, gripe H1N1, e aí, às vezes, mas a leishmaniose é uma doença negligenciada, né, pela indústria farmacêutica. Os remédios utilizados no tratamento são remédios que datam ainda de décadas atrás, década de 70. Então, é um tratamento que não evoluiu, é caro, né, é muito agressivo para a pessoa e o diagnóstico é mascarado. Não se chega direto ao ponto, você está com leishmaniose. Então, assim, é uma doença bastante mascarada. Às vezes a pessoa morre e não sabe que morreu de leishmaniose. Ok. A gente percebe que você é bem envolvida, né? Bem mobilizada. Vamos, então, voltar aqui para os bastidores da mídia. Fala pra gente o que é que você quer com o jornalismo na sua vida. O que é que você espera? O que eu espero? Agora, fazendo mestrado, eu espero conhecer um pouquinho mais essa relação de emissão e recepção de informações, né? Como é que se dá o processo de comunicação? Me interessa. A gente está na prática, nessa loucura do dia a dia, nessa correria, né?
falando com pessoas, descobrindo temas, notícias, mas assim, com o mestrado eu quero tentar entender como é que se dá esse processo. E na minha vida de jornalista, eu procuro fazer o meu trabalho com bastante seriedade, né? Com bastante zelo com as fontes, tento passar a mensagem de uma forma clara. E todos os assuntos me interessam, né? A gente é jornalista, todos os assuntos interessam, a gente é curioso por tudo. Então, assim, essa minha vontade de aprender, de tentar entender as coisas, eu tiro um pouquinho dessa vontade quando eu entro na redação do jornal. Porque aí eu exercito isso, né? Essa busca pelas informações. Então, isso é até uma dose que eu preciso diariamente, né? Que bacana. Para a gente encerrar aqui, então, faz uma análise do que é o jornalismo para você. Como é que você vê o jornalismo hoje? Eu vejo o jornalismo como uma tentativa de captação de uma realidade e divulgação por um meio daquela realidade, a TV, o rádio, a internet, o jornal. Então, assim, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande nas mãos, porque você é o cara que está lá, que está buscando a notícia, que vai passar para as pessoas aquela notícia, seja de um acidente, seja de uma doença, seja de um show, é você que é o responsável. Então, é uma tarefa bastante importante. Então, eu acho que o jornalista ele precisa ter essa noção, né? Desse poder, dessa responsabilidade. Então, eu acredito que o jornalismo ele tem que ser sério, tem que ser feito de uma forma séria e sempre assim zelando, tendo cuidados para você não reproduzir senso comum. Você está acostumado com uma informação, acostumado com aquela informação, você vai reproduzindo aquela informação porque o seu colega já fez, porque já existia uma matéria anterior, porque aquela fonte já era uma fonte notória naquele assunto. Então, na correria do dia a dia, a gente basta ligar para aquela fonte e a gente reproduz que a gente já tem a nossa matéria. Então, acho que esse é o perigo atual por conta da imediaticidade do jornalismo. De todo dia você tem que fechar matéria, todo dia você tem que ter pauta. Então, acho que a gente tem que ter cuidado, tem que parar um pouquinho, peraí, ele falou isso, mas vamos checar com uma outra fonte. Sempre ter esse contraponto. O jornalismo feito de forma mais equilibrada é o jornalismo que mais se aproxima da verdade. Que bacana, a gente percebe assim, o seu senso investigativo vai continuar fazendo muito sucesso no jornalismo. Tomara. Foi um privilégio ouvir a sua história aqui no Bastidores da Mídia. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. E você também pode assistir o Bastidores da Mídia pela internet. É só acessar o site da Assembleia Legislativa, o www.al.ms.gov.br. Para críticas ou sugestões, você pode mandar um e-mail para a nossa produção. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço. Tchau!